Há quem diga que essa é uma das mais importantes novelas brasileiras de todos os tempos. Com uma história bem dramática, personagens carismáticos e reviravoltas incríveis, a saga da mãe ingênua enganada pela filha, que sonha com riqueza, fez um recorte da sociedade brasileira da época que se mantém atual mais de 30 anos depois. Hoje a gente começa a bater um papo sobre Vale Tudo, icônica novela das 8 de 1988. Eu queria, antes de partir para falar da novela, comentar da minha dificuldade em conseguir sentar para assistir uma. Apesar de ter tido, na infância e em alguma parte na adolescência, importantes memórias de novela graças à minha avó, nem eu e os meus pais tínhamos o hábito de sentar e assistir essa programação. Pulando para a idade adulta hoje, percebo um grande e interessante movimento em prol da literatura brasileira, por exemplo. No meu caso, clássicos brasileiros sempre estiveram nas listas pessoais de leitura, mas percebi que o mesmo não podia falar sobre o audiovisual. Nunca foi uma questão de elitismo, já que é perceptível minha predileção pelo que é considerado trash ou farofa, basta ver alguns dos vídeos do canal. Mas por incompatibilidade com o formato. Nunca me atraiu o excesso de personagens, a forçação de bordões de personagens caricatos, muito menos a história comprida e aberta, ou a necessidade de finais felizes com casamentos e filhinhos. Outro grande preconceito era a ideia de que, por serem produzidas em diversos horários, uma no rabo da outra, eram obviamente repetitivas e esquecíveis. Decidi que sim, era hora de dar uma chance a uma das grandes paixões nacionais, a novela. E decidi por começar por Vale Tudo porque... Pausa para uma história verídica. Quando eu estava na universidade, estudei um autor que comentava a importância das novelas para a formação sociocultural do Brasil, e Vale Tudo era um dos destaques. Outro ponto que me levou a escolher Vale Tudo é ela já ter sido lançada em DVD e ter sido exibida uns bons anos antes de eu nascer, trazendo, portanto, uma aura de descoberta e mistério para mim. Bom, sem mais delongas, vamos agora falar do que eu achei da novela. Uma coisa que eu não comentei anteriormente, mas que é um grande problema que eu tenho com a dramaturgia brasileira em geral, não só novelas, é a necessidade estranha de colocar os personagens para gritar e falar o mais alto possível, fazendo com que eu instintivamente queira diminuir o volume. Pra minha alegria, porém, de ponta cabeça, é literalmente assim que começa a novela. Um casal discutindo feio porque estão na pindaíba e o suposto arrimo de família só quer saber da esborra. No calor da discussão, o marido agride a esposa, o que óbvio a leva a pegar a filha e deixar a casa. A protagonista Raquel, vivida por Regina Duarte, se muda para Foz do Iguaçu, com o pai trabalhador da alfândega, que naquela época ou região eles falavam alfândega, sei lá. E cria sua filha bem longe da agitação da cidade grande. A garota cresce enfadada com a sua vida e sonha em vencer, com muitas aspas. O que ela quer, na verdade, é se tornar uma pessoa rica da alta sociedade do Brasil. Para minha surpresa, eu gostei bastante da novela. Eu simplesmente fiquei fisgado em saber o que ia acontecer com os personagens. Assisti logo de cara os 13 primeiros episódios, nos quais, coincidentemente, percebi um arco fechado na história das duas protagonistas. Tudo começa quando, ao alvorecer dos seus 21 anos, Maria de Fátima está cansada da vida que leva em Foz do Iguaçu. Conhece enquanto ficava bestando pelo hotel onde sua mãe trabalha como uma guia de excursão super animada, um modelo bem apessoado. Ela se aproxima dele e da equipe e acaba conseguindo, depois de uma pequena tramóia, descolar uma ponta na produção de um comercial. Ela faz amizade com o modelo bonito e trambiqueiro, César, e tenta convencer o avô a deixar ele fazer um transporte ilegal pela fronteira. O avô se indigna, fala de como é maravilhoso o imposto e como é necessário que não deixe os produtos estrangeiros entrarem, para melhorar a competitividade dos produtos nacionais. Sim, ele fala isso mesmo. E eles acabam tendo uma discussão muito feia. Algum tempo depois, e a novela não deixa claro, o avô chega a falecer. E talvez eles queriam subentender que foi por um desgosto vendo o monstrinho que a neta estava se transformando. Enfim, as duas acabam sozinhas, tendo que se virar por conta própria. Até que um dia, voltando do mercado, tem uma notícia que pega a Raquel, a personagem da Regina Duarte, como um tiro. Ela tinha 3 dias para deixar a casa que era do pai, porque sua amada filha Maria de Fátima tinha vendido a casa, arrumando as tralhas e partido para o Rio de Janeiro para nunca mais voltar. Ela então decide ir atrás na expectativa de se entender com a sua filha, que acredita ter sido vítima de algum golpista.
Eu assisti aos 12 primeiros capítulos na expectativa de ver como seria finalmente o reencontro da mãe e da filha. Não foi decepcionante, inclusive foi uma sequência bem frenética de capítulos. Maria de Fátima parece só se dar bem em suas tramóias, e Raquel só se ferra o tempo todo. Inclusive, logo que chega ao Rio de Janeiro, quase perde todo o seu dinheiro 2 vezes. Na segunda vez, temos uma cena antológica em que ela, morta de otária, está em uma confusãozinha na frente da casa do seu ex-marido, enquanto um garotinho muito simpático, trombadinha, sai correndo e puxa a carteira da mão dela. Aí também, Raquel, você comeu muita mosca, porque já é errado você colocar todo o seu dinheiro num lugar. Pior ainda é ficar dançando com ele que nem parecendo uma bandeira na rua. Enfim, ela acaba indo pra delegacia. Praticamente os policiais dizem que não podem fazer nada e que a recuperação da carteira dela é praticamente impossível de acontecer. E é quando ela é salva pelo Ivan, que tinha conseguido interceptar um dos garotinhos dessa suposta gangue e pegou a carteira dela de volta. Inclusive, vamos aproveitar e falar do Ivan. O Ivan é um cara tão qualificado, mas tão qualificado que não consegue emprego em lugar nenhum. Ele acabou indo parar trabalhando como operador de telex em uma super empresa de aviação brasileira. Mas na verdade ele era um grande economista e teve que fingir que seu currículo era aquém das expectativas do empregador, para ver se ele conseguia uma vaga. E olha que ele contou com a ajuda das secretárias do lugar. Também conhecemos nessa mesma sequência a Leninha, uma alcoólatra em recuperação que precisa vencer seus problemas psicológicos para retomar sua vida e se reaproximar do filho, cujo pai é o empresário quase nazista Marco Aurélio, dono da empresa onde Ivan pleiteia o emprego, mas acabou mesmo com esse cargo de operador de telex. O sonho do Ivan, inclusive, é conseguir conversar com o Marco Aurélio, alguém da diretoria, para que dê uma chance melhor para ele. Eu não sei como a novela vai abordar isso e como isso vai dar certo, porque ele ia ser demitido pelas características dos personagens, ele seria demitido no outro dia. Enfim, lógica de novela, né? Também é nessa empresa que trabalha a secretária Aldeide, que é ao lado do seu irmão, Poliana. Esse é só um apelido e eu esqueci o nome verdadeiro dele. Dão uma força pra Raquel, que vai morar com eles nos subúrbios cariocas, já que ela fica sem ter nem pra onde ir. Ela podia morar com o ex-marido, mas quem quer morar com o ex-marido, né? Nessa miríade de personagens que permeiam as classes média e alta do país, o grande fio condutor é a dificuldade em sobreviver em um país com graves problemas econômicos e sociais, e com uma cultura de corrupção e de jeitinho. Um dos pontos altos da novela, para mim, foi a capacidade de fazer paralelos e mostrar ao mesmo tempo uma grande diferença entre pessoas ricas e pobres, porém também assinalar suas grandes semelhanças na forma de lidar com a sua vida e com seu círculo social, a ponto de que no momento em que temos Raquel sendo praticamente escorraçada pela filha que finalmente encontrou de um apartamento emprestado que a própria nem sabe quem é o dono, diga-se de passagem, temos outro grande confronto em uma festa chique e exclusiva. Heleninha fica frente a frente com o uísque e quase cai na tentação de beber. Sabe como é, né? O uísque tava lá, paradinho na pia do banheiro, o uísque piscou pra ela piscou pro uísque, rolou aquele clima. Ela conseguiu se resistir. Vamos ver quanto tempo demora pra ela voltar a beber, porque é óbvio que esse vai ser o drama dela durante os 200 capítulos de novela. Apesar do grande buraco que separa quem precisa se preocupar se o dinheiro vai dar pra pagar tudo o que precisa no mês, e quem tem crise de raiva porque o filho não quer andar em seu jatinho particular, sim, existe essa cena, tanto rico quanto pobre pode odiar fofoca, ser orgulhoso, conseguir benesses passando a perna em todo mundo, se dedicar à família e abdicar de tudo pelos entes queridos, ser intolerante ou mesmo acreditar nos próprios talentos. O recorte de personagens da novela é capaz de representar bem o coração do brasileiro à época, e isso explica seu sucesso atemporal. Mas óbvio, tem problemas narrativos esperados para a época, como o fato de elevar o microcosmos da loucura carioca ao patamar de representação definitiva do Brasil. É notório pelo próprio contraste da abertura com a trama. Uma música incrível que clama por uma autocrítica da sociedade brasileira e, imageticamente, representa diversas paisagens e marcos culturais nossos, mas que não vão se relacionar com a trama de forma mais concreta, com exceção das cataratas do Iguaçu. Outra coisa que eu acho importante destacar é que Vale Tudo foi escrita no final dos anos 80. Esse que vos fala, por exemplo, ainda não era nem nascido. Então, para quem é mais sensível ou se incomoda com termos retrógrados, se prepare. O que não vai faltar vão ser personagens casualmente tratarem gays como bichas, lésbicas como sapatas, trabalhadores de outras regiões do país como Paraíba, etc.
Preciso dizer, porém, que o que mais me angustiava era toda vez que falava de conta atrasando e gente não achando emprego. Hoje em dia estamos passando por algo ridiculamente parecido em diversos aspectos. Em vez do economista Ivan, formado por uma das maiores faculdades do país e que já teve um excelente emprego, ter que virar operador de telex, provavelmente ele estaria fazendo Uber com o carro que ele adquiriu no tempo das vacas gordas. E Raquel não estaria vendendo lanches na praia por causa da pandemia. Para conseguir se reaproximar da filha, ia ter que pegar uma bicicleta e trabalhar com delivery lá no Rio. A versão que eu estou assistindo já se mostrou bastante editada, com direito a cenas do próximo capítulo que não aparecem no dia seguinte, ainda que façam sentido que elas existam. Com muita coisa para assistir, tendo se passado apenas alguns capítulos, voltamos aqui para uma parte 2 em breve, onde também quero falar mais de outros personagens dessa trama que já me fisgou. Esse foi o Raimundo Espectro, dizendo para vocês que no Brasil de hoje ainda não vale tudo.